Bom, esse aqui é mais um vídeo de estudo de Python. É um curso online que a gente está fazendo, que as coisas estão sendo apresentadas desde o comecinho em passos bem pequenininhos, que o pessoal por aí chama de baby steps. Uh, Hoje a gente vai falar sobre repetição. E meu nome é Hilton Fernandes. O G é de Garcia, normalmente eu não uso, mas aqui no YouTube tem tanto Hilton Fernandes, é impressionante. Eu tive que usar esse nome para as pessoas poderem me achar aqui no YouTube. Esse é um canal no YouTube. Esse número aqui embaixo a data num formato chamado universal, que os programadores e os japoneses gostam. Primeiro está o ano, que é 2022, depois o mês, que é dezembro, e depois o dia. É a data que eu comecei a mexer nesse vídeo, né? 10 de dezembro de 2022. Um, Bom, aqui está a agenda, todo vídeo tem uma agenda, que é um resumo dos tópicos, né? Tem a motivação, por que foi feito esse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de repetição. Vamos resolver um exercício que foi deixado no vídeo anterior, quer dizer, o vídeo 6. Vamos deixar mais exercícios para serem resolvidos numa ocasião futura. E vamos falar um pouquinho dos códigos, né, que eventualmente vão estar disponíveis aqui num repositório. Bom, a motivação é essa. Os programas são formados de duas ou três estruturas, né? Três estruturas, e essa é uma das mais importantes, a estrutura de repetição. Então é bom olhar ela de vários ângulos e de várias formas para ela ficar mais clara. E, na verdade, também a gente vai trazer novos problemas, né, para avançar na compreensão da estrutura de repetição e dos programas em geral. Bom, aqui está isso já foi discutido em alguns vídeos anteriores, tal, que vão ficar nas referências, mas aqui está uma apresentação gráfica da estrutura de repetição. É, né? Sempre mais fácil ver algumas coisas em imagens, né, do que em código ou em texto, né? Então, basicamente, a ideia aqui é a seguinte: o programa está andando, veio de um programa anterior, de um comando anterior, aí ele chega nessa condição. O que é uma condição? Bom, a condição, por exemplo, pode ser um número maior do que o outro, um nome, sei lá, que comece com a letra B, pode ser qualquer coisa, no fundo, que tenha dois resultados possíveis, ou falso ou verdadeiro. Aqui, se o resultado for verdadeiro, vai ser executado um comando. Aí volta, testa de novo. Se for verdadeiro, executa de novo. Então, por causa disso, que esse é o nome que muitas vezes essa estrutura de repetição tem, que é enquanto. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, vai ser executado esse comando. Bom, em computação tem muito uma ideia que chama recursividade, mas em poucas palavras, o comando 1, no caso, pode ser um pacote de comandos, né? Também é chamado comando composto, também seria visto como um comando. E aí, naturalmente, quando a condição for falsa, esse comando aqui dentro não é executado e o programa vai para o próximo comando, né? Que inclusive pode ser o final do programa. Ok, então existem milhões de possibilidades de uma estrutura de repetição, né? Infinitas, de certo modo, mas aqui está uma delas que foi executada, foi implementada, etc., nesse comando aqui, nesse programa aqui 06, né? Aqui está uma estrutura que é sempre repetida, tá? Do nome dos nossos programas. Todos eles estão nesse diretório chamado source, né? Source é a palavra em inglês para fonte, e aqui ela está sem as vogais, S sol SRC, é uma forma tradicional aí que as pessoas usam. Bom, então seria um programa relativo ao vídeo 6 e o nome particular desse programa é repetição. Isso aqui é chamada extensão, né, o finalzinho do nome do programa, isso é a extensão dos programas Python, né, PY, tá, uma extensão meio padrão. Bom, e aqui está
o cerne do programa que a gente vai discutir. Bom, a condição aqui, naturalmente, é a count, né? Contador, contagem, menor ou igual a 10. Esse é o símbolo para menor ou igual a 10. E aqui está, lembra que eu falei que seria um comando composto, um bloco de comandos ou até uma sequência? Então aqui esse é o caso. Então tem dois comandos, mas está sendo visto como se fosse um comando só, porque eu recebo um bloco, né? Então tem uma coisa que a gente já viu, tal, mas só para relembrar. Está o comando print de impressão, né? E aqui dentro tem o que se chama uma string. Só que é uma string, como tem esse formato aqui F, é uma string formatada, né? Como formatação. O que significa isso? Que significa que essa coisa aqui, ó, passo, é um literal. Mas essa coisa aqui que está entre chaves vai ser substituída com o valor de uma variável, no caso a variável count. Tá? Então ele vai imprimir a variável count e escrever antes do valor dela a palavra passo. Ok? E aqui por último, nesse bloco, né, tá essa expressão. Bom, isso aqui chama incrementar o contador, né, o count, né, no caso, né? É comum o pessoal de programação misturar português e inglês, então já vão se acostumando. Então, eu estou incrementando o count de 1. Esse símbolo aqui, na verdade, é um duplo, né? Em primeiro lugar, tem um sinal de mais. Então, significa que eu estou pegando o count, né, o conteúdo do count, e somando 1 a ele, ok? E o igual é a atribuição. E aí eu estou pegando o resultado dessa soma de 1 ao count e jogando de volta no próprio count. Tá? Então, um jeito conciso de escrever isso. Isso está discutido em outro vídeo, tá? Que vai ficar também nas referências. Bom, então vamos agora ver o que era o exercício anterior. Ele pedia para a gente substituir o operador menor ou igual, né, que está controlando a repetição desse programa anterior, pelo operador menor, tá? Não só menor, não o menor ou igual, mas só menor. E obter os mesmos resultados do programa 06. O que faz esse programa? Ele imprime os números de 0 a 10, tá? Então a gente tem que fazer o mesmo resultado, só que usando o menor. Aí como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma forma que chama, bom, de várias formas, né? Mas uma que poderia chamar de dividir para reinar. A gente vai fazer uma parte, vai aproveitar que o Python, né, como ele é uma linguagem interpretada, bastou eu escrever e que o programa já está rodando. Por isso que eu falei aí execução imediata. E outra coisa, né, que isso não é só, tem coisas que a gente faz só em aula e na vida real não é assim, mas no caso aí é bem comum que essa ideia de ficar experimentando no programa é bem comum porque raros programas são feitos de primeira, vamos dizer assim, você faz e já está perfeito. Raramente é isso, e mais ainda para programas maiorzinhos. Esse nosso aqui pequenininho talvez até desse para fazer, mas pelo menos alguém mais, sei lá, mais experiente faria rapidinho e talvez sem nenhum erro. Mas um programa da vida real, com certeza não é desse tamanho pequenininho e nenhum, assim, pelo menos até onde eu conheci, nenhum programador infalível. Inclusive eles usam a ideia de que o programa vai começar incompleto. Tem várias metodologias de desenvolvimento que usam esse recurso de brincar com o programa e tal, e o Python tem essa facilidade, então vamos usar ela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos só trocar, sem querer saber o que vai acontecer, o operador menor igual pelo operador só menor. E vamos ver o que acontece. Tá? E aí está o código. A gente já vai estar aqui a apresentação. Tal, né? A apresentação contém o que a gente está discutindo no vídeo. Quem quiser ler sequencialmente, no modo texto, no PDF, está lá. Mas agora a gente vai fazer essas coisas no nosso ambientezinho de execução que chama Repli, tá? Então eu vou pegar o programa aqui nos bastidores, né? Tá? Quer dizer que o bastidor, quer dizer que eu não vale a pena mostrar como eu estou fazendo, pelo menos por enquanto, e vou levar para o nosso Repli, nosso ambiente de execução. Então tá aqui, tá? Eu acabei de
abrir ele, né? Então ele coloca para mim essa coisa aqui, que a gente já discutiu também em outro vídeo. E vamos colocar o nosso programinha. Bom, o que tem aqui, como a gente já viu no vídeo 06, né, no vídeo 6, o vídeo anterior, eu preciso primeiro inicializar a variável. Então, estou inicializando com 0. O que está escrito aqui? Aquilo que a gente já viu. While count menor do que 10, print, passo, aí o valor da variável incrementa, quer dizer, vai para o próximo, teste é menor do que 10, então continua. Então vamos rodar e ver o que acontece. Aí a gente roda, tá? Apertando aqui no palmeirense, no verdão, e vai dar 0 até 9. Então o programa não está fazendo o que a gente queria, que é imprimir os números de 0 até 10. E aí, o que a gente faz? Bom, a gente reparou que 9 ainda é menor do que 10. Aí quando vira 10, o programa para, ele vai perguntar se o count, que é 10, é menor do que 10? Não, claro que não, né? Então 10 não é menor do que 10. Aí o while para, né? Ele vai para essa condição, deixa de ser verdadeira, né? E ele vai embora. No caso aqui, vai embora do programa, não tem mais nada. Então, vamos fazer uma experiência bem trivial, aproveitando que dá para a gente ficar brincando com o Python. Tá? Outras linguagens eu preciso converter para linguagem de máquina e tal, mas o Python, como tem essa coisa de execução imediata, fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Se eu estava em 10, ele foi até 9, eu vou jogar até 11 e ver o que acontece. Beleza, fez o que eu queria. Tá? Essas duas alterações do programa estão lá no repositório, né, com o nome Release Candidate, né, 07, repetição, RC1 e RC2. Tá? Então dá para acompanhar lá, ver o que eu fiz, tal, não fica só no vídeo, entendeu? Às vezes tem coisa que as pessoas fazem no vídeo e você fala, puxa, mas eu queria tanto num programa para eu mesmo rodar e tal, né? Então já tem essa possibilidade lá. Então, esse era o exercício, era só trocar o simplinho, né? Tá vendo? Só trocar o operador menor ou igual por menor e colocar 11, tá? Bem facinho, e essa que é a ideia, tudo muito simples, né? Então agora a gente vai voltar para a apresentação e vamos ver os exercícios, tá? Tá tudo lá comentado, tal, explicadinho, tal. E uma coisa que é importante lembrar é que é o seguinte, em Python as estruturas começam em geral por 0. Então, na vida normal, a gente pensa sempre que as coisas começam com 1. E aí sempre tem uma surpresa. Sim, pelo menos quando a gente está começando a programar, ou quando está distraído, a gente imagina, por exemplo, os números de 0 até 10. Aí coloca um menor lá, começa de 0, aí, putz, em vez de chegar em 10. Então, a contagem de 0 até 10, de 10 números começados por 0, só vai até 9, como a gente viu, né? Então, se eu quiser uma contagem de 0 até 11, até 10, como são 11 elementos, eu preciso colocar o limite daquele menor como 11, né? Então, essa que é a coisa aqui. Quando eu quiser que uma coisa começada por 0 vá até 10, eu preciso colocar 11. Ou seja, aqui nessa notação mais matematizada, eu preciso colocar n mais 1. Tá? Isso aqui parece uma brincadeirinha, mas isso vai ser muito útil quando a gente tiver com variáveis, com estruturas de dados que vão começar com 0. Bom, aqui estão os exercícios. Então aqui a primeira coisa, para quem é mais velhão, seria criar a tabuada do 2. Ou seja, 0 vezes 2, 0. 0 vezes... Desculpa, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Isso chamava tabuada. Tá? Então eu vou imprimir repetições. Então essa que é a curiosidade. Como é que eu vou fazer isso? Então precisa pensar um pouquinho, usar variáveis e tal, e ver o que acontece. Tá? E aí a mesma coisa no exercício 2, só que agora usando não multiplicações, como na tal da tabuada, mas adições, quer dizer, somas. Quer dizer, aqui eu vou ter que ter possivelmente vou ter que ter uma variável adicional, ou eu não uso count e enfim, tem uma outra variável, ou seja, tem que brincar aí e
e ver o que dá para fazer. Dá para ter duas variáveis, né? Não precisa ser eu ficar só com o count, eu posso ter uma variável controlando o loop e outra fazendo a impressão. Bom, então isso aqui são os múltiplos de 2 até 20, né? Usando adições. E aí, por último, é o múltiplos de 3, tá? Usando também adições. Essa ideia aqui é só para fixar o conceito. A gente já vai ter feito isso aqui, basicamente, nesse lugar. E vamos fazer parecido, né? Só para fixar a ideia nesse outro exercício, tá? Aí, numa outra ocasião, a gente vai comentar e resolver esses 3 exercícios, ok? Mas a ideia é que entre esse vídeo e o próximo, as pessoas que estão acompanhando essa série de vídeos façam esses exercícios e depois acompanhem a resolução. Existem várias formas de resolver, a que eu vou propor não é a única, mas é sempre bom ver o que outras pessoas fizeram, tá? Bom, e aqui está, como em todo o vídeo, vai ter uma explicação de onde que estão os vídeos, tá? Os códigos, a apresentação, tudo que a gente está fazendo. A gente está seguindo o padrão do software livre, da documentação livre, então a gente está deixando isso disponível no repositório Python Study, desse servidor chamado gitlab.com. Quem tiver com o PDF é só dar um duplo clique aqui que chega lá no tal do repositório, mas quem tiver no vídeo, essa é a URL completa. Bom, é isso por enquanto, por esse vídeo, né? E quem tiver chegado até aqui, gostado do vídeo, por favor, dê um like. E quem quiser ver mais coisas sobre, mais vídeos sobre Python e C++, por favor, assine o canal. Isso permite que o YouTube goste veja que tem quem está gostando dos vídeos, tal, também goste ele mesmo e recomende para mais gente, tá ok? Bom, é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.